Bom, então, título da mensagem: permanecei na verdade. Vamos lá, primeira epístola de João, lá no capítulo 2, a partir do versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Nós estamos vendo João orientando o povo de Deus, orientando os irmãos, os cristãos, aqueles que creram no Evangelho de Jesus Cristo. E ele estava dizendo: olha, permaneça naquilo que vocês aprenderam. Permaneça. Fiquem naquilo que vocês aprenderam. Ou seja, João está dizendo: olha, permaneçam no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não abram mão do Evangelho de Cristo, daquilo que Cristo nos ensinou. E assim como João naquela época estava fazendo esse apelo aos irmãos, hoje também nós estamos aqui fazendo este apelo: permaneçam naquilo que vocês têm aprendido. Permaneçam naquilo que o Espírito Santo tem testificado em nossos corações. Fiquemos firmes, permanecemos na verdade. A verdade é a palavra é o Evangelho do Senhor, o Evangelho que nos foi transmitido, que nos foi ensinado. João está dizendo: permaneçam neste Evangelho, fiquem neste Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Não é? E no 25 ele diz: e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, quando João, verdadeira salvação, não tentem ir para qualquer outro tipo de evangelho, não tentem ir para qualquer outro tipo de ensinamento, porque nenhum outro ensinamento vai nos trazer a salvação além do ensinamento de Cristo. Por isso ele disse: portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer aquilo que ouviste desde o princípio, vós também permanecereis no Filho e no Pai. A comunhão com o Espírito Santo depende de nós andarmos na verdade, depende de nós estarmos na luz, como na luz ele também está. E essa promessa ele nos fez, a vida eterna. Aleluia. E o 26 ele fala: estas coisas vos escrevo acerca daqueles que vos querem enganar. João está chamando a atenção dos irmãos naquela época para os falsos ensinadores, para os falsos pregadores, para os falsos irmãos. Olha, eu estou escrevendo isso para que vocês permaneçam no Evangelho de Cristo, tal como vocês receberam, porque é esse Evangelho que traz salvação. E eu estou falando isso porque tem muita gente por aí querendo enganar a vocês, querendo desviar vocês do verdadeiro caminho, do caminho que verdadeiramente conduz à vida eterna. Então, da mesma forma como naquela época João estava falando sobre esses falsos pregadores, sobre esses falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, aleluia, o Espírito Santo nos adverte também nesta noite.
permanecemos na verdade, porque há muitos enganadores por aí, há muitas pessoas querendo nos enganar. Aleluia. Por isso, o título desta mensagem é permanecer na verdade. Por quê, pastor? Sabe por quê, queridos? Porque a verdadeira doutrina é aquela que anda de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Essa verdadeira doutrina se chama doutrina bíblica, aquela que é segundo, que é concernente, que é em conformidade com a palavra. Aleluia. E olha, você quer saber de uma coisa? Já no Antigo Testamento existia a preocupação de permanecermos na verdadeira doutrina da palavra de Deus. Eu quero que você abra aí em Isaías 8:20. Pode botar aí, abençoado, Isaías 8:20. Ok? Em Isaías 8:20 diz assim, olha, à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Vocês entenderam isso aí? Existe a lei, existe o testemunho, ou seja, existem a palavra de Deus, existem os escritos, as sagradas escrituras. Se estes homens não falarem segundo as sagradas escrituras, é porque não há luz neles. O profeta Isaías advertindo o povo: se não falam segundo os oráculos de Deus, esses homens não estão na luz. A luz de Deus não está na vida desses homens, porque estão ensinando errado, estão falando coisas que não são concernentes à palavra. E se ensinam, e se pregam, e se falam fora da palavra, não há luz neles. Não há o Espírito de Deus na vida dessas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, eu não estou entendendo por que o senhor está falando isso. Eu estou falando isso, queridos, por causa da diversidade de doutrinas que tem nos bombardeado desde os primórdios, há séculos atrás. Assim como nós vimos a preocupação de Paulo contra as falsas doutrinas, a preocupação de João contra as falsas doutrinas, a preocupação de Pedro contra os falsos ensinamentos e vários outros homens de Deus que se preocuparam com os falsos ensinamentos e que Deus os usou de maneira audaciosa, com muita autoridade, com muito poder, para repreender esses falsos ensinos. Essa grande diversidade de doutrina que vinha surgindo pelo mundo afora. Existem as doutrinas que são oriundas da lei de Moisés, aquelas que estão na palavra, mas estão segundo a lei de Moisés e as pessoas as usam, e tem aquelas doutrinas que são piores ainda, são doutrinas que não têm procedente bíblico, que não têm amparo bíblico. As que são segundo a lei de Moisés, a gente ainda revela, não, poxa, tudo bem, o irmão está ensinando segundo a lei, mas a gente não vive mais na lei, mas ele está usando a palavra que está lá atrás, antes do novo pacto, antes da vinda de Cristo. Mas existe uma série de doutrinas que não é segundo a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. A questão da carne de porco. Realmente está na lei que o judeu não poderia comer carne de porco, porque para os judeus o porco era um animal imundo. Então o judeu não podia comer carne de porco. Então hoje em dia ainda existem irmãos que não comem a carne de porco, dizendo, olha, não, a Bíblia diz que não pode comer carne de porco. Mas isso foi um ensinamento deixado para os judeus, não para o povo gentil. Então você observa que é algo que está na palavra, segundo a lei, mas que se aplica hoje de maneira errada, mas que não diz respeito à nossa vida hoje em dia, porque nós somos um povo gentil,
Nós somos um povo chamado pela graça de Deus. Então, existe essa questão. E aí Paulo, ele derruba essa questão lá em 1 Coríntios 10, 25. Você pode abrir a sua Bíblia. Primeiros Coríntios 10, 25. Comei de tudo quanto vende no mercado, nada perguntando por causa da consciência. Paulo está dizendo aos coríntios, olha, vocês podem comer de tudo. Tudo que vende no mercado vocês podem comer. Só não perguntem a procedência de certas coisas que vocês acharem duvidosas, por causa da consciência de vocês. Né? Então vá. O que vende lá na venda lá do seu Manel? Olha, lá vende frango, então você pode comprar o frango. Né? Lá vende picanha, você pode comprar a picanha, não tem problema nenhum. Você pode ir no mercado, né, Belosto? E você pode comprar de tudo que está no mercado. Você pode comprar traquinas, você pode comprar Coca-Cola, você pode comprar o que você quiser, não é isso? Compra! Quer usar omo, compra um omo, né? Quer usar relmas, compra relmas. Vai fazer o quê? Entendeu? Pode comprar de tudo, mas se houver alguma coisa no mercado do seu Manel que você acha meio estranho, tudo bem, você compra, mas não pergunta para o seu Manel da onde veio aquele negócio ali. Compra, leva para casa e dá glória a Deus. Só não pergunta por causa da consciência. Né? E por que disso? Olha como é que Paulo ele é profundamente usado por Deus. Deixa eu explicar essa questão de não perguntar por causa da consciência. O meu padrasto, ele vendia carne de porco, né? Então às vezes o porco era de procedência lícita, né? Ele comprava, então engordava e vendia. Mas nem sempre o porco que ele vendia era de procedência lícita. Às vezes ele conseguia um porco de uma maneira ilícita e vendia. Então, você vai comprar o porco com o Travolta, não pergunta como é que o Travolta conseguiu aquele porco, não. Que pode ser que ele tenha conseguido de uma maneira lícita, né? Ou pode ser que ele tenha conseguido aquele porco de outras formas. Então, é melhor você vai lá, compra a sua carninha, né? Tá lá o camarada... Acontece muito isso nas feirinhas, né? Tá lá aquelas barraquinhas que vendem carne de porco, linguiça, queijo, né? Aquelas coisas todas, né? Então, você pode ir lá e compra, você só não vai ficar, moço. Isso aqui veio da onde? Aí vai que você não gosta da resposta, né? Então, olha, vai, compra de tudo que vende no mercado, só não pergunta a procedência por causa da consciência, né? Então, nós lemos aqui também na Palavra de Deus, há uns dias atrás, que tudo aquilo que é recebido com ações de graças, não faz mal nenhum, né? Você compra, você ora, e você abençoa, e você come, e não tem problema nenhum. Mas existe essa questão de alguns ainda manterem essa doutrina de não comer a carne de porco, né? Por causa do que foi ordenado ao povo judeu. Tudo bem, mas só que existe uma série de doutrinas que não são verdadeiras, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Uma delas é a seguinte, olha, se você não der o dízimo, você não pode tomar a Santa Ceia. Onde é que está isso na Bíblia? Né? Olha, se você teve relação essa semana com seu esposo, com a sua esposa, você não pode tomar Santa Ceia. Você teve relação. Onde é que está isso na Bíblia? E olha, não pode dormir nu, nem tomar banho nu não, porque se Jesus vier, se Jesus voltar, você fica, você não sobe. Aonde é que está isso na Bíblia? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha, você tem que jejuar para fortalecer o espírito. Onde é que está isso na Bíblia? Desde quando o Espírito Santo precisa ser fortalecido? O Espírito Santo nos fortalece. Ele não precisa ser fortalecido. Nós somos fortalecidos por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outra doutrina que você não encontra na Bíblia Sagrada. Aleluia. Olha, só pode usar calça comprida e camisa de manga. Senão você não é santificado. E várias outras doutrinas que você não acha na Bíblia Sagrada.
Você pode procurar, que você não vai achar esse tipo de ensinamento deixado por Cristo, por Deus, até mesmo por Moisés. Aleluia. Então tem certas coisas, essa diversidade de doutrinas que nós observamos, na verdade, isso vem de geração em geração, de geração em geração, e ninguém nunca para estudar a palavra e perguntar se existe alguma verdade naquilo. Por isso o tema permanecer na verdade. A gente vem, porque meu avô ensinou assim, meu tataravô ensinou para ele assim, né? E meu avô ensinou para o meu pai assim, meu pai me ensinou assim, então a gente vem aprendendo assim. Mas será que existe verdade em tudo aquilo que os antigos passavam para a gente? Louvado seja o nome do Senhor. Em relação a essa diversidade de doutrina humana, Paulo fala na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 a 3. Vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz, em tempos posteriores, que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Aleluia. Pois todas essas coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças. Aleluia. Por que dessa advertência? Por causa dos falsos pregadores, dos enganadores, dos falsos profetas, por causa das falsas doutrinas de demônios que estavam se levantando para desviar o povo de Deus da fé, para fazer com que você se desvie da fé e passe a ter uma vida regrada na religiosidade, regrada no sincretismo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver uma coisa? Pela manhã foi dito isso aqui: não pode comer manga e tomar leite. Quem aprendeu isso aqui quando era criança? Amém. Não pode. Foi dito isso aqui pela manhã. Comer manga, tomar leite, não pode porque faz mal, tá? Isso faz mal, não pode. Então, nós aprendemos desde criança assim. Mas aí você cresce. Quando você é menino, você acredita em tudo que te contam. Mas vai chegar uma hora em que você vai crescer, vai chegar uma hora em que você vai se desenvolver, vai chegar uma hora em que você vai alcançar uma maior estatura. Então tudo aquilo que você acreditava quando era menino, você não vai mais acreditar. Você adquiriu conhecimento, você adquiriu sabedoria ao passar dos anos. E aí você descobre, puxa vida, não tem nada a ver manga e leite, né? Quantas vezes depois de crescido eu bati lá manga com leite, fiz picolé de manga com leite, aquela coisa toda. Faz mal? Não. Mas não era ensinado que fazia mal, né? E a gente não tinha isso como uma verdade conosco, né? De que essa coisa faz mal. Quer ver outra coisa que... isso aí, então, olha, eu era meio que alucinado com esse negócio. Chinelo virado. A mãe e o pai morrem. Não pode deixar o chinelo virado. Gente, aonde eu chegava, aonde eu passava, que tinha um chinelo virado, eu desvirava ele. Porque eu aprendi que se ficasse ali virado, né, a mãe ia morrer, o pai ia morrer. Eu desvirava. E aí eu te pergunto, isso é verdade? Não, mas a gente aprende essas coisas, né? Essas coisas são passadas com uma seriedade. Quebrar espelho dentro de casa, 7 anos de azar. Como eu me preocupava com isso? Eu me lembro que uma vez eu quebrei um espelho lá em casa. Rapaz, que preocupação.
7 anos de azar, né? E olha que a minha vida já é uma bênção. É aquela vida que só Jesus. Mas 7 anos de azar? Né? Quem aqui também não aprendeu esse tipo de coisa? Outra coisa, derramou sal, também dá azar. Para você anular a maldição por ter derramado sal, você tem que pegar o sal e jogar um pouquinho por cima do ombro. Quem aprendeu isso aqui também? Né? E essas coisas, elas são tidas como verdade. Como verdade. Outra coisa que eu já vi fazer também, eu passei o dia tentando lembrar quem foi da minha família que fez isso. A criança está demorando a falar. Ih, fulano, olha, a criança está demorando a falar, tem uma coisa que é tiro e queda. Você abre a boca da criança e você bota lá o pintinho piando. O pintinho piando na boca da criança, que a criança vai falar. Né? Não falava? Não era assim? Isso pra gente não era verdade? Essas coisas não eram verdade pra gente? Né? Eu fiquei pensando nessas coisas, eu fui separando um montão aqui, ó, do chinelo, né? O negócio do andar de costa também, do sal, da manga, eu fui separando aqui. Aí eu achei uma aqui também que a gente também tinha muito medo disso. Quando a gente fazia careta, né, não podia bater vento, senão o teu rosto ia ficar do jeito que você estava fazendo a careta, não é isso? Né? Então a gente aprendia essas coisas também. A gente gostava muito de fazer careta, ó. Se bater o vento, tu vai ficar com o teu rosto assim, né? Pro resto da vida. Então a gente vai absorvendo essas coisas e a gente vai tomando isso durante uma boa parte da nossa vida. A gente vai tomando essas coisas como verdade, né? Esses ensinamentos fazem parte da nossa vida como verdade. E enquanto nós somos crianças, meninos, inexperientes, a gente vai acreditando. Né? E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai tomando conhecimento do mundo e a gente vai vendo que essas coisas, na verdade, eram tudo mentira. Né? A maioria são lendas urbanas. E em relação ao Evangelho também é exatamente isso que tem acontecido. São muitos ensinamentos, são muitas doutrinas que vêm aparecendo pelo mundo afora e que a gente não para analisar, para pesquisar, para ir ao fundo da verdade daquela questão, para ver se a gente não está sendo enganado, né? Está sendo enganado ou não está sendo enganado, é verdade ou não é verdade? Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos mergulhar cada vez mais fundo na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu trouxe uma coisa aqui para vocês. Todo mundo conhece isso aqui, não conhece? O que é isso aqui? Fala mais alto. Doce de abóbora. Quem te falou que isso aqui é doce de abóbora? Hã? Exatamente. Isso aqui que a gente come, né? E que a gente passa a nossa vida toda chamando de doce de abóbora, é doce de batata doce. Isso é feito com batata doce, não é feito com abóbora. O doce de abóbora você pode fazer na tua casa. Você compra qualquer docinho desse aqui industrializado, você pega na embalagem dele, você vai ver lá na embalagem dele, ingrediente principal, batata doce. Né? Com essa química artificial aqui que dá essa cor da abóbora, tá? Então a gente passa crescendo isso. Então pra gente isso aqui é um doce de abóbora, só que na verdade isso é mentira, isso não é um doce de abóbora. Passaram pra gente, nos ensinaram ao longo dos séculos que isso aqui é um doce de abóbora. Aquele que você faz na tua casa é um doce de abóbora. Esse aqui é feito com batata doce. E essa cor aqui, ela é artificial, tá bom? Né? Então, por aqui, a gente tem também o mesmo exemplo da palavra de Deus. As pessoas criam certos ensinamentos, e aí a gente absorve esses ensinamentos como verdade absoluta, e nós nunca paramos para nos perguntar, ou para analisar a própria palavra e ver, olha, o que há de verdadeiro nisso aí? Está aqui outro exemplo. Isso aqui é o quê? É uma barrinha de chocolate. Barra de chocolate? Prata. Esse chocolate ele é o quê? Branco, né? Isso é uma barra de chocolate branco.
Não é isso? Sim. Quem te falou que isso aqui é chocolate? Quem te disse que isso aqui é chocolate? Ué, todo mundo fala que é chocolate branco. Na embalagem está escrito chocolate branco. Só que isso aqui não tem nada de chocolate. É gordura vegetal, leite e açúcar. Mas você compra, você come, Tem gosto de chocolate. chamando isso aqui de chocolate branco. Não é chocolate. O chocolate que é feito do cacau, né, da semente do cacau, é uma massa que eles extraem aquela massa escurecida, dali sim se faz o chocolate do cacau. O que sobra é gordura vegetal. Então a gordura vegetal que sobrou do cacau, eles usam para poder fazer isso aqui que se chama de chocolate branco. Mas na verdade não tem nada de chocolate, é a gordura vegetal, mais o açúcar e mais o leite. E aí a gente come isso aqui porque é um chocolate branco, né? Daqui a pouco eu vou comer isso aqui, isso é gostoso. Mas eu preciso tomar conhecimento de certas verdades. Que verdade? Eu gosto muito disso aqui, mas isso não é chocolate. Gosto muito disso aqui, mas eu tenho conhecimento de que isso aqui não é um doce de abóbora, é um doce de batata doce. Não é isso? São essas coisas que o Espírito Santo nos alerta, nos adverte, para a gente ficar atento àquilo que parece ser, só que não é. Aleluia. E aí a gente fica se alimentando de coisas que parecem que vão nos fazer bem. Estamos nos alimentando de várias coisas que parecem que vão nutrir a nossa vida espiritual. E aquilo que verdadeiramente nutriria a nossa vida espiritual, a gente deixa de lado, que é o quê? A observação da palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. Esse verdadeiro Evangelho da salvação, o Evangelho da graça do Senhor, o novo pacto, a nova aliança, aquela aliança que veio para mudar todas as coisas, a aliança que veio para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados, para transformar as nossas vidas. É que nem o peixe, né? Quantos aqui não gostam de peixe? Acho que a maioria aqui gosta de peixe, não é isso? Aí eu te pergunto, você gosta da cabeça do peixe? Geralmente, né, o que as pessoas fazem com a cabeça do peixe? Corta e joga fora, né? Quando muito, faz-se o pirão, não é isso? Mas aí você come o peixe, aquela carne do peixe gostosa, né? Muito boa, e a cabeça você deixa de lado, você joga fora. Mas aonde é que está a parte que verdadeiramente nutriria o nosso corpo? Na cabeça que você jogou fora. Então aquilo que realmente faria bem ao teu corpo, mais do que aquela carne branquinha deliciosa do peixe, que é a cabeça, que é rica em proteína, em ferro, em fósforo, né? E nessas coisas todas, você despreza, você joga fora. O Evangelho da graça de Deus é a mesma coisa. Aquilo que verdadeiramente veio para mudar a tua vida, para te resgatar, para te transformar, você despreza. E aí você começa a valorizar uma série de doutrinas humanas que não vai trazer benefício nenhum para a tua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Volta aí em João, lá no versículo 27. Lá na primeira de João. É verdade. Voltando na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 27. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção, vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. É isso? João está transmitindo isso para os seus ouvintes, para permanecer nessa unção. Olha, e quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós.
Que unção que nós recebemos do Senhor? Que unção é essa que fica na gente, que nós recebemos do Senhor? Essa unção que nós recebemos e que fica em nós, que mora em nós, que habita em nós, essa unção é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Essa é a unção que nós recebemos. Essa é a unção que fica na gente. Ele habita na gente, o Espírito Santo de Deus. Então João está dizendo, olha, nisso aí vocês devem permanecer, tá? Permaneça nesta unção, nessa unção que habita em vocês, ou seja, permaneça no ensino do Espírito Santo, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção, ou seja, com a presença do Espírito Santo na vida de vocês, este vai ensinar a vocês todas as coisas. O Espírito Santo, esse vai te ensinar todas as coisas. Essa unção que você possui vai te direcionar no caminho da verdade. Você quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia em João 14, 26. João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O que João está falando na sua epístola, aí no versículo 27? Que como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Volto a repetir, essa unção é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, conforme o próprio João fala no seu Evangelho, no capítulo 14, versículo 26, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aleluia. Existe uma coisa muito interessante aqui. O Espírito Santo, ele só vai fazer você se lembrar daquilo que você aprendeu. Ele só vai te fazer lembrar daquilo que você tem meditado na palavra, aquilo que você tem aprendido da palavra, aquilo que você tem absorvido da palavra. Se você não gosta de ler, de estudar, de meditar, de buscar a verdade na Bíblia Sagrada, ele nunca vai poder te orientar na verdade, porque você não tem o conhecimento da verdade. Aleluia. Por isso Jesus falou, olha, ele vai vir, ele vai vos ensinar todas as coisas, ele vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu ensinei a vocês, tudo aquilo que eu transmiti a vocês, esse Espírito que vai habitar em vocês, vai fazer vocês lembrar de tudo isso. E lembrando dessas verdades, vocês vão andar na verdade. Aleluia. Está entendendo? Diga amém. Amém. Continuando, primeira epístola de João 2,27, que fala assim, e é verdadeira, e não é mentira. Como vos ensinou ela, a unção, o Espírito Santo, assim nele permanecei. Como vocês aprenderam de Cristo, como vocês foram orientados pelo Espírito Santo acerca do Evangelho de Jesus Cristo, neste Evangelho permanecei. Não se afastem, não desviem deste Evangelho, destas verdades. Aleluia. Destas doutrinas que foram passadas por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia em João 16:13. Evangelho de João 16:13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Aleluia. O Espírito Santo da verdade, este sim vos guiará na verdade. Aleluia. Ele vai ensinar a respeito de todas as coisas, porque o Espírito Santo não vai falar de si, vai falar do que tem ouvido, ou seja, vai falar daquilo que vem do alto. Aleluia. Os homens hoje em dia têm ensinado e têm falado de si mesmos. Os homens hoje em dia estão pregando aquilo que lhe é peculiar, estão pregando aquilo que satisfaz o seu ego, a sua carne, mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus que habita em nós, ele não fala de si mesmo, ele fala da verdade, ele fala da justiça, ele fala do amor, ele fala do Evangelho da salvação. Aleluia. Este sim nos ensina da verdade. Então, quando um homem e quando uma mulher que se diz homem e mulher de Deus sobe a um altar, ele tem que ter um real compromisso com a palavra de Deus. Ele tem que estar compromissado com o Evangelho. Aleluia. Ele não pode estar preso a grilhões humanos, a doutrinas humanas. Ele tem que estar preso à verdade, à justiça. Ele tem que estar compromissado verdadeiramente com o Espírito Santo da verdade, para poder ensinar a verdade. Aleluia. Nós estamos vendo aqui quantas coisas a gente acha que é verdade quando a gente é criança, quando a gente é menino. E até mesmo depois de adulto, quantas coisas a gente acha que é e não é, mesmo depois de adulto. Aleluia. Quantas coisas faria bem para a gente e a gente despreza. E quantas coisas faz mal para a gente e a gente abraça. Não é isso? Aleluia. Precisamos abraçar aquilo que verdadeiramente vai fazer a diferença na nossa vida. Precisamos acatar. Precisamos abrir os nossos corações para aquilo que realmente vai fazer uma mudança na minha mente, vai fazer uma mudança no meu ser. Aleluia. Eu não quero que o homem olhe para o meu exterior e fale, opa, esse é de Deus, porque está olhando para o meu exterior. Mas eu quero que ele olhe para o meu interior, eu quero que ele olhe para dentro de mim, independente de qual for a minha aparência externa, e diga, puxa vida, este é um homem de Deus. Este é um homem mudado, esta é uma mulher transformada, porque eu vejo a glória de Deus na vida dela, porque eu vejo o brilho do Espírito, eu vejo o selo do Espírito na vida dela, na vida dele. Não pelo que ele transmite por fora, mas aquilo que o Senhor me revela por dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por isso João está advertindo, olha, permaneçam na verdade. Há muitos enganadores por aí. Aleluia. Voltando lá na primeira epístola de João, lá no versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele. Nele quem? Cristo. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. É isso? Permanecemos firmes no Senhor, com a nossa confiança inabalável, crendo na palavra de Deus, não na palavra do homem, mas na palavra de Deus, naquilo que o Espírito nos revela, naquilo que o Espírito nos ensina, naquilo que Ele nos transmite, segundo a vontade do Pai. Permanecemos firmes. Para quê? Para que não sejamos confundidos na sua vinda. Aleluia. Para que quando Ele vier, para que quando Ele se manifestar, a gente não fique confundido, desorientado, perdido pelo meio do caminho. Aleluia. Porque muitos vão ficar confundidos. Você pode ter certeza disso. Jesus falou o quê? Que o dia da vinda dele seria um dia de muitas surpresas. Muita gente vai se surpreender na sua vinda. Muita gente vai ficar confundida na sua vinda. Por quê, pastor? Porque não atentaram para a verdade. Porque amaram mais a mentira do que a verdade.
porque amaram mais a criatura do que o Criador, deram mais crédito à criatura do que ao Criador. Por isso vão ficar confundidos na sua vida. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 7:22. O Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler o versículo 22 e 23. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente. Quem vai dizer? Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Muitos ficarão confundidos. E João está falando: filhinhos, permaneçam na verdade. Filhinhos, permaneçam no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Não vai atrás de fábulas humanas. Não vai atrás de ensinamento humano. Vai atrás do genuíno ensinamento. Vai atrás da genuína palavra. Vai atrás daquela palavra que verdadeiramente vai fazer a diferença na tua vida, vai mudar o teu ser. Aleluia. Na oração, o pastor Rogério, ele falou de algumas vidas aqui que foram transformadas, que receberam esse tipo de transformação, não por causa das doutrinas humanas, não por causa dos rituais de sacrifício, mas foram mudadas, foram transformadas. Hoje são verdadeiros milagres, porque creem na palavra de Deus. Aleluia. Crê na palavra, vive a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Elina, fica de pé, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Olha aí para a pastora Elina de pé. Sabe o que você está vendo ali? Um milagre. Ela cheia de dor ali, ó. Você está vendo ali um milagre. Sabe por quê? Há alguns anos o médico virou para ela e falou que ela não deveria mais estar andando, que ela deveria estar numa cadeira de rodas. O médico falou isso para ela, não é? Olhando os exames dela, eu não entendo, não sei porque que você ainda está andando. Pelos seus exames era para você estar numa cadeira de rodas. Mas nós sabemos por que ela está andando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Foi por meio de rituais e sacrifícios, não foi por meio da fé. Foi por meio do poder da palavra de Deus. Foi por meio do poder do Espírito Santo do Senhor. Assim está ela, assim está o pastor Andrade, assim está a pastora Serli, assim está o pastor Antônio Maciel. Aleluia. E muitos outros aqui. Aleluia. Porque um dia creram nessa palavra. Porque um dia resolveram depositar a sua fé somente no nome que é acima de todos os nomes. O nome que cura, que salva, que liberta, que transforma, que renova. Aleluia. Que traz à existência coisas que não existem. Que chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Esse nome é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Permanecei firmes, para que na sua manifestação, na sua vinda, não sejais confundidos. Aleluia. Vai ter muita confusão, vai ter muita gente confundida. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, mas eu fiz aquele outro. Ops, na verdade nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Glória a Deus. Permanecei na verdade, queridos. O mundo aí fora está uma coisa de louco. Está surgindo muita promessa. Está surgindo muita novidade aí. Que diz que vai mudar a tua vida. Que diz que vai te transformar. Que diz que você vai enriquecer. Mas a verdade é uma só. Aleluia. A verdade é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Para concluir, abençoados, eu quero ler aqui na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Para a gente concluir o que nós estamos falando nessa noite. Primeira epístola de João, capítulo 1. Está aí, né? 6 e 7. Separa aquele louvor aí, abençoado, estrela da manhã. Estrela da manhã, né? Se não for estrela da manhã, tu entendeu, né? Glória a Jesus. 1 de João 1, 6 e 7 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Em tudo e por tudo que tem sido ensinado por aí, a verdade é: permaneça em comunhão com Cristo Jesus. Permaneça na verdade, porque é essa verdade que vai te fazer caminhar na luz, assim como Ele está na luz. E se nós permanecermos na luz, se permanecermos na verdade da palavra de Deus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue dele verdadeiramente tem a sua eficácia, aquele sangue que foi derramado para nos purificar de todo o pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fica na verdade, permaneça na verdade, não dê ouvidos a fábulas, a mentiras, doutrinas e ensinamentos humanos, doutrinas de demônios, como o próprio João fala. Aleluia. Mas procure ter conhecimento cada vez mais da palavra de Deus. Estude a Bíblia Sagrada, medite na palavra de Deus. Aleluia. Seja um bereano, né? Seja bereano. Quando o homem de Deus estiver pregando, estiver falando, ensinando, pega a Bíblia e vê se tem conformidade com a Bíblia Sagrada. Se não tem conformidade com a Bíblia Sagrada, esquece, deixa de lado. Não receba, não absorva. Aleluia. E agindo assim, você vai permanecer na verdade. Aleluia. E a unção do Senhor vai te guiar, vai te abençoar, vai te fortalecer, vai fazer você crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, abençoados? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em nossos corações. Aleluia.